com Deus. Graças te damos, Pai, por esta rica e preciosa oportunidade que estamos tendo para mais uma vez aqui estarmos estudando a tua santa palavra. Ajuda-nos, guia-nos, orienta-nos em tudo. Tu sabes o quanto somos necessitados da tua guia, da tua orientação. Muito obrigado. Exalta, glorifica, manifesta a tua graça em nosso meio. Fala aos corações, ajuda-nos, a Deus, a trabalharmos com os textos da tua palavra na questão da homilética. Senhor, glorifica o teu nome de uma forma muito especial, falando a cada coração e nos ajudando em abrir as nossas mentes, nosso entendimento na correta interpretação da tua sagrada escritura. Muito obrigado aos alunos que não poderão estar por razões de saúde, de trabalho, de família, possas estar entrando com uma interferência, uma intervenção, uma ação nas suas vidas. Muito obrigado. É a oração que a ti fazemos, agradecidos desde já, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito boa noite, a paz do Senhor, aos irmãos que já estão aqui conosco, né? Outros ainda, né? Devido que é verão, então, sendo verão, a gente entende perfeitamente que alguns irmãos terão a dificuldade de entrar no horário, mas já é esperado, né? O mês de julho e agosto são meses um pouquinho difíceis, né? Nós já estamos vivendo essa experiência há mais de 3 anos, mas graças a Deus que os irmãos se esforçam muito para estarem aqui. Somos agradecidos a Deus. Todos vocês que estão se esforçando, dando o máximo de vocês para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, meus irmãos. Vamos então na continuação do nosso sermão temático. Estamos no sermão 3. Eu acredito que eu ainda não postei, né? Não postei o passar a limpo do sermão 2, mas eu vou fazê-lo o mais rápido possível, né? Eu tive uma semana muito agitada. Semana passada eu tive que ministrar no sábado, né? No que coincidiu sábado passado foi a aula do nosso núcleo aqui em Orlando, né? Nós temos um núcleo presencial, então esse núcleo está me dando um pouquinho de trabalho, então, a razão pela qual eu fiquei a semana um pouquinho sobrecarregado e não tive a oportunidade de postar a limpo, mas eu vou estar postando entre amanhã e sexta-feira, tá? Os sermões de hoje e os que ficaram para trás, né? Porque eu sempre quero postar já tudo passado a limpo para vocês terem como referência. E hoje nós estamos com o sermão 3, o sermão temático, tá? O tema é o poder do evangelho. O texto de Romanos 1:16. Deixa eu repetir algo que eu já tenho repetido e falado nas duas últimas aulas, né? Essa é a terceira aula. Teremos ainda todo este mês de julho, né? Nossa matéria fecha exatamente no dia 30 de julho, dia 30 de julho. Esta matéria, repito, ela não terá prova, será um trabalho baseado na montagem de esboços. Eu vou dar para vocês com todos os detalhes, as instruções, exatamente no dia 30, certo? Com entrega 2 semanas à frente. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer a entrega do trabalho, que vai ser a montagem de 3 esboços, né? Um do sermão temático, outro do textual e outro do expositivo, que ainda nós vamos estar estudando e exercitando bastante. Mas vamos lá. Deixa eu deixar bem claro algo que eu já falei nas duas últimas aulas, e esta é a terceira aula, e ainda estamos trabalhando com a questão do sermão temático. O sermão temático, o foco do sermão temático sempre deve ser o tema, o assunto. Todos os sermões trazem um texto-chave, também conhecido como texto de referência, tá? Todo sermão tem que trazer um texto-chave, também chamado de texto de referência. A diferença é que o temático, o foco, é o assunto, o tema. O sermão textual, o foco é o texto, ou seja, eu fico focado no texto. O expositivo, ele é um textual
mais ampliado, com mais de 5 versículos, e o foco continua sendo o texto. Como ainda estamos trabalhando com o sermão temático, então continuamos tendo um foco, lá, todas as atenções dentro do tema, do assunto. Estou deixando isso de repetidas vezes esclarecido, porque provavelmente algum aluno, eu tenho certeza disso, porque eu já conversei com 2 em off, estão se confundindo, estão tomando o texto e não considerando o tema. É ao contrário. No sermão temático, a maior consideração é ao tema, ao assunto, e não o texto em si. O texto no sermão temático, ele é uma referência e nada mais, porque ele lança luz, entende? Ele ajuda a desenvolvermos o título, e este título tem que estar sincronizado, tem que estar em harmonia com o assunto, com o tema. Quantos estão me entendendo, por gentileza? Eu quero ter certeza. Isso, porque eventualmente algum aluno, como eu já repito, eu conversei com 2 alunos em off, e eles, infelizmente, parece que estão se confundindo um pouco, estão colocando o foco no texto e não no assunto. Eu deixei como trabalho de casa vocês, por exemplo, me trazerem o título, a introdução e o desenvolvimento dos tópicos. Para cada tópico, podem ser aplicados 2 versículos que falem sempre do mesmo tema, do mesmo assunto. E a conclusão é o simples resumo dos tópicos. Na questão do título, repito uma vez mais, o título sempre tem que estar em harmonia total e completa com o tema e o texto de referência. Tema, texto de referência e título têm que estar casados. Sempre, sempre, sempre e sempre. Isso mais basicamente na questão do sermão temático, ok? Podemos ter aqui uma variedade muito grande de títulos, desde que eles estejam sintonizados ou harmonizados com o tema e o texto. Vamos ler de novo o texto, porque é um texto pequeno, não é verdade? É um texto curto, mas ainda, eventualmente, eu falo com toda certeza, não é que estou aqui dando uma de cartomante com bola de cristal para adivinhar, isso não é para crente adivinhar as coisas. Algum aluno, se não 2 ou 3, ainda estão tendo uma grande dificuldade. Romanos 1,16 nos traz o seguinte texto: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Repito, nosso foco não é o texto, o nosso foco é o tema, é o assunto, porque o tema já está aí. O poder do evangelho. E o texto fala exatamente sobre o quê? O poder do evangelho. Então, é o assunto que nós vamos explorá-lo, o assunto dentro do qual vamos estar trabalhando, viajando, para daí nós trabalharmos com uma introdução curtinha e daí também trazermos os tópicos, nesse caso serão 3 tópicos, e cada tópico vamos batalhar aí para aplicar pelo menos 2 versículos que falem do mesmo assunto. Para isso, como eu já recomendei, leitura da Bíblia, buscar a concordância, na concordância bíblica, as palavras que estão relacionadas com o poder do evangelho. Um comentário bíblico vai ajudar bastante. Então, nesse caso, é necessário lançar mão de todos os recursos possíveis para explorarmos
o tema, não o texto, o tema. O tema, o poder do evangelho. Vamos lá. Ninguém aqui é obrigado, embora a gente coloque isso como uma tarefa que, entre aspas, a gente subentende que o aluno deveria fazer, mas infelizmente não estamos aqui obrigando nenhum aluno a fazer um dever de casa, porque é um curso online, né? Se fosse um presencial, colocaríamos como uma obrigatoriedade, mas como é um curso online, não é coerente colocarmos isso, um peso maior. Eu sei que vocês se esforçam muito, trabalham muito, tá a vida muito apertada, entende? Então a gente quer fazer o curso online o mais agradável possível, o mais, vamos dizer assim, acessível possível. Então a gente facilita bastante, né? Facilitar não quer dizer que a gente vai deixar a coisa passar assim à vontade. A gente vai, claro, cobrar dentro daquilo que seja coerente, daquilo que seja razoável. Tá? Do contrário, não faz sentido estarmos aqui, não é, estudando, ó, esforçando, suando, entende? Então temos que colocar realmente um pouquinho de esforço e um pouquinho de dedicação. Vamos lá. Quem fez o trabalho, amém. Quem não fez, não estou aqui para recriminar, certo? Cada um sabe das suas necessidades e também dos seus apertos. Mas quem fez sai ganhando, tem suas vantagens. Quem não fez, paciência. Quem de vocês fez e poderia aí dizer um título que esteja ligado com o texto e, acima de tudo, com o tema, o assunto? Vamos lá, eu quero ouvir a vocês que fizeram o trabalhinho. Poder de Deus. Professor, Sim. o título, creio, se eu não estou enganada, já foi falado no ano passado. O título e introdução. Perfeito. Não, eu quero ter certeza que vocês estão ligados. Eu joguei isso de É o propósito. poder do evangelho. Eu quero saber quem está ligado. Entende? Então, parece que só a irmã Gleice Kelly está ligada, né? Quero acreditar que os outros também estão ligados. Então, o título Salvação ao alcance de todos. O evangelho que traz transformação. Aqui podemos trabalhar com dois títulos. Salvação ao alcance de todos. O evangelho que traz transformação. A introdução também já falamos, né? E a introdução que nós colocamos bem curtinha. Somente o Evangelho de Cristo pode transformar, vírgula, e nos conduzir à salvação. Perfeito. Vamos então nos tópicos. Então já sabemos que o tema é o poder do Evangelho. Então tudo está girando em quê? Em torno do Evangelho, correto? Concorda comigo? Está tudo girando em torno do Evangelho. Então vamos trabalhar no tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Vamos lá. Quem pode me dar aí o tópico 1? Para conferir se está batendo ou não. Poder de Deus. Repita, por favor. O poder de Deus. Poder de Deus. Tá um pouquinho vago. Tá um Coloquei pouquinho sim, vago. pastor. É o poder de Deus em nossa vida. Ainda está um pouquinho vago. Eu coloquei assim, ó. O poder do evangelho resgata o homem do mundo. O poder do evangelho é a transformação, transformador. Excelente. Agora, então vamos pegar aqui. Veja que interessante. Vamos pegar aqui. Um momentinho, Jonathan. A gente vai chegar lá. O Jonathan também vai falar. Vamos pegar aqui a ideia do irmão Joel e do irmão Zaqueu. Vamos pegar as duas definições deles e vamos fazer uma frase mais curta, porém dizendo tudo. Eu quero ouvir o Jonathan. Jonathan, por gentileza. O poder do evangelho muda a direção de nossas vidas. É bem parecido a título de conteúdo com respeito ao que o irmão Joel e que o irmão Zaqueu colocaram. Agora, nós vamos trabalhar com uma frase que resuma esse primeiro tópico mais curto ainda, bem curto. O evangelho que liberta. Vamos parar para pensar? O que o irmão Joel falou, o que o irmão Zaqueu falou e o que o Jonathan falou, olha só, encaixa com essa frase, que é o tópico 1. O evangelho que liberta. Então, tópico 1,
um evangelho que liberta. Alguém está me entendendo, gente? A gente tem que trabalhar com frases curtas, porém que falam tudo. Que falam tudo. Não estou dizendo que a definição do irmão Joel está errada, ou do irmão Zaqueu está errado, ou do irmão Jonathan está errado. Não, as definições estão corretas. Só que são frases longas. Então, para tópico, temos que trabalhar com frases curtas, bem curtas, mas que falem tudo. Entende? É a capacidade de síntese, porque nós temos que entender o texto lido e, consequentemente, interpretá-lo. Ok. Então, tópico 1, o evangelho que liberta. Agora nós temos que encontrar na Bíblia dois versículos que falem sobre o evangelho que liberta. Alguém tem em mente pelo menos um? João 8,32. Tá E aí. conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ampliar um pouquinho. Excelente, evangelista Alexandre. Só que vamos ampliar um pouquinho, né? Vamos trabalhar com o contexto. Aí entramos João 8:30 ao 32. Pode colocar lá, entre parênteses, ao lado do tópico 1. Então, tópico 1, o evangelho que liberta. Aí do lado, coloca entre parênteses o primeiro texto. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 30 ao 32. Aí temos que buscar agora o segundo texto. Excelente, parabéns, irmão Alexandre. Isso é a coisa que temos que ter em mente, sabe por quê? Pelo fato que nós estamos convivendo com a leitura da Bíblia. Alguém está me acompanhando? Quando convivemos com a leitura da Bíblia, vai vir à mente assim, ó, com certa facilidade. Ou não? Essa é a coisa. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou ter na mente os textos que vão me trazer na minha memória, ou vai trazer à tona os assuntos que estão sendo falados. Quanto menos eu leio da Bíblia, claro, vai ser difícil eu me lembrar ou rememorar, ou rememorizar sobre os assuntos. Alguém tem algum outro texto dentro do assunto? Pastor, o 36 também fala sobre isso, né? O verso 36 de João 8 mesmo Aí fala. seria mais a questão do contexto, né? Poderíamos até Isso. fazer um contexto maior. João 8, 30 ao 36. Mas tirando Isso. João, as cartas de Paulo, por exemplo, falam demais Sim. sobre esse assunto. Vamos separar pelo menos um texto nas cartas de Paulo. Já estou dando uma pista boa nas cartas de Paulo. Vamos ver se alguém se lembra. Automaticamente veio um na minha mente assim, não sei se na sua, mas na minha, depois de João 30, 36, vem uma aí que, olha, fantástico. E eu aprendi a decorar esse versículo há mais de 40 anos. E eu até hoje tenho ele de memória. É um pouquinho extenso. Ninguém consegue se lembrar? Gente, as cartas de Paulo estão cheinhas. Romanos capítulo 8 também fala, pastor. Romanos Sim, 8. mas qual versículo? Temos que ser mais específicos. O versículo 2, porque a lei do Espírito é vida e Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Excelente, está aí. Fala de libertar. Romanos 8:2 seria um texto muito bom, excelente. O texto que me veio à mente foi Gálatas 5:13 ao 15. Vamos lá rapidinho fazer leitura deste texto. Me dá a impressão que esse texto não é muito conhecido, pelo menos para a maioria. Para mim é Gálatas 5:13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Verso 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então, é essa questão, né, que está ligada ao assunto. Essa colocação do irmão evangelista Alexandre está perfeita, e temos muitos textos. Todos os textos da Bíblia que falem sobre o evangelho que liberta, aí seriam válidos, fazer menção. Mas aqui só precisamos de dois, tá? Então, o primeiro deles foi João 8:30 ao 32, ou ao 36, como queiram. O outro pode ser Romanos 8:2, ou pode ser também esse que eu acabei de mencionar, Gálatas 5:13 ao 15, ou qualquer outro
que faça menção direta do evangelho que liberta. Compreenderam, gente? Porque está falando ao mesmo tempo do poder do evangelho. Não estamos saindo do assunto, estamos dentro do assunto. Vamos lá, vamos para o segundo tópico. Então, estamos aprendendo aí que estamos falando das características do poder do evangelho ou do evangelho que tem algumas propriedades. Primeira propriedade, o evangelho que liberta. Vamos lá, uma segunda propriedade. Irmão Joel já falou. Só que a frase dele foi um pouquinho longa, então vamos encolhê-la. Irmão Joel já falou. Agora em uma frase mais curta. Tópico 2. O evangelho que transforma, pastor? Santo Deus! É revelação na mente do Olisson. Fala sério! Revelação direta, comunicação. Não, o irmão João mandou um telegrama da mente dele para a mente do Olisson. O evangelho que transforma. Meu Deus! Vocês têm telegramas aí, eu não sei, né? Vocês têm cabo ligado um com o outro, né? De repente, o irmão Joel tem um cabo aí, jogou lá dentro da cabeça do irmão Olisson e de quem mais eu não sei, mas vocês estão ligados, né? É Nagataki, é isso aí, eu estava esquecendo. Nagataki, todo mundo tem o mesmo cabo, né? Ligado em Jesus e ligado no evangelista Alexandre. Eu estava esquecendo. O povo que está na mesma igreja está ligado no mesmo espírito, na mesma conexão. Então, o evangelho que transforma. E temos muitos versículos na Bíblia que falam sobre o evangelho que transforma. Vamos lá. Quem se lembra de um aí? Eu sei que não está difícil. Para quem lê a Bíblia com frequência, vai se lembrar. Para Efésios quem 5. lê a... Romanos 12:2. Repita, por favor. Repita que houve uma falha na conexão. Efésios 5:8. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Excelente, irmão Gil. Uau, fantástico. Irmão Gil agora fez um gol de peito e fechou o olho e fez gol. Pegou, matou a bola no peito assim, ó, e fez, meteu com força. Romanos 12:2. Vamos ler esse texto, é muito conhecido. Meu irmão, se você não conhece esse texto, você tem que ir para a escolinha dominical. Romanos 12:2. Mas eu vou ler aqui porque, de repente, para alguns é estranho esse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12:2 seria uma outra excelente opção. Romanos 12:2, tá? Outro texto, por favor, se alguém tem em mente, um outro texto. Efésios 5:8. Vamos a Efésios 5:8. Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Sim, fala sobre transformação. Perfeito. Efésios 5:8. Efésios 5:8. Excelente. Efésios 5:8. Também eu posso mencionar Mateus 16:24. Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí fala de transformação, não é verdade? Então, o evangelho que transforma. Então, aí nós temos já 3 versículos, né? Mateus 16:24, Romanos 12:2 e Efésios 5:8. Temos o terceiro Pastor, tópico. Sim. João 4:14 também encaixaria, hein? João 4:14. Vamos lá, João 4:14. Irmão Gil tá, graças a Deus, debulhando a concordância bíblica. Ele está fazendo direitinho o dever de casa dele, né? Está lendo a concordância. Acho que ele já comprou a Strong. João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida. Ah, bom, aqui fica um pouquinho vago, não é que esteja errado, ele fica um pouquinho vago. Aqui está falando dos resultados da salvação, né? Temos que trabalhar com textos que falam mais diretamente sobre transformação, ou do evangelho, melhor dizendo, que transforma. Mas a ideia foi válida, mas o texto fica um pouquinho vago, porque é uma consequência. Vamos lá, então, tópico 3. Primeiro tópico, o evangelho que liberta. Tópico 2, o evangelho que transforma. Tópico 3, o que o evangelho faz? O Salva. evangelho que salva. Bom, salvar já é algo normal, já faz parte da natureza própria do evangelho. Mas o evangelho também ele traz uma mensagem tremenda. Não apenas uma mensagem de libertação, o evangelho que liberta. Não apenas uma mensagem que transforma, um evangelho da transformação. Mas traz algo que os homens, os seres humanos, a raça humana, está buscando em vários recursos humanos e não funciona. O evangelho que conforta, consola. Quase perto, Pastor, irmão Gleice, é o quase evangelho perto. que muda a nossa natureza? Não. Aí está dentro do transformar. Mas vocês estão se esquecendo algo que o evangelho faz vida. pelo homem. O Isso está dentro evangelho do, nos está leva à dentro vida do, eterna. isso está dentro da transformação. Estão se esquecendo uma coisa que o evangelho faz que os homens estão correndo atrás e não conseguem. Buscam O nos evangelho não recursos leva à humanos e não salvação. conseguem. Repita. O evangelho nos leva à salvação. Está dentro da transformação. O Estamos evangelho que chovendo traz no paz. molhado. O O evangelho evangelho que que traz traz paz. paz. O evangelho que traz paz. Está dentro da transformação. Não estão conseguindo se lembrar. E nos cura. O evangelho que nos traz E esperança. nos cura. O evangelho que nos cura. Irmãos, o evangelho traz cura, tanto física como espiritual. O que os homens estão correndo atrás? Dos recursos humanos e não conseguem respostas. A medicina não tem resposta para as curas de todas as enfermidades. Então, o evangelho que cura, ou que nos cura, tá? E essa cura ela está ligada não somente ao físico, mas também ao emocional e ao espiritual. Aí temos muitos textos que falam do evangelho que cura, muitos. Vou dar um longo, bem longo, Mateus 10, 1 ao 7. Esse é bem longo porque dá a lista do que o evangelho de Cristo faz em trazer a cura aos seres humanos. Podemos trabalhar agora com textos mais curtos. Alguém se lembra? Um texto curtinho que fala sobre o evangelho que cura? Jesus curou. Não, aí, a irmão Gil está com senso de humor agudíssimo, agudíssimo, não. Só por causa Romanos disso, acho 6, que 4 entra nesse critério, pastor? vamos lá em Romanos 6,4. Vamos lá. Não, não, fica um pouco vago. Romanos 6,4, infelizmente, fica um pouco vago. Tem que ser um texto. Marcos 16, 18. Vamos a Marcos 16, 18. Parte C, principalmente. Marcos 16, 18. Isto. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Excelente, perfeito. Aí está, excelente. Temos que trabalhar com pontos específicos, já que estamos trabalhando, né, com tópicos específicos, então os textos têm que serem bem específicos. Já que o nosso irmão, o evangelista Alexandro, falou de Marcos, vou continuar também em Marcos, né? Se você já observou, o evangelho de Marcos, ele se atém muito a milagres, A mulher do a fluxo de sangue obras de também. milagres. É A um mulher do evangelho muito... Sim, repita, irmão Alessandro. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5 aqui, a partir do versículo 21, fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Aí seria um texto um pouquinho longo, mas está correto também, está correto, pode tomar como contexto, mas vamos a textos mais curtinhos, né? Por exemplo, Marcos 3,15.
Marcos 3,15. Marcos capítulo 3, versículo 15. Para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Esse é curtinho, mas fala tudo. Marcos capítulo 3, versículo 15. Eu vou repetir. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Estão me acompanhando, gente? Pastor, Sim, fale, Wallison. Mateus 10, 8. Ele já está falando do contexto, mas vamos lá, o que diz Mateus 10, 8. Mateus 10, 8. Perfeito, excelente, muito bom. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Excelente, tá e tá. Perfeito, muito bom, pastor, irmão Alisson, parabéns. Isaías 53, 4 entraria também? Isaías 53, excelente, perfeito. Bom, essa parte, irmãos, é muito rica, é riquíssima. Falar do evangelho que cura é muito rico. Temos dezenas de textos, entendeu? Dezenas. Estão percebendo? De acordo com o tópico trabalhado, né, dentro do tema, a gente tem uma riqueza enorme de textos bíblicos em fazer menção. Parabéns, vocês hoje estão, ó, no óleo, no azeite, na labareda. Fantástico, está muito bom, muito bem colocado. E agora, para ficar melhor, vamos para a conclusão. Para ficar melhor, vamos para a conclusão. E essa conclusão ela é curtinha e surpreendente. Lembre-se, o tema é o poder do evangelho. Presta atenção. Esse é o tema. Tópico 1, o evangelho que liberta. Tópico 2, o evangelho que transforma. Tópico 3, o evangelho de cura. E aí? O tema, aliás, a conclusão tem que ser o resumo dos tópicos. E eu posso resumir curtinho. Somente o evangelho de Cristo tem poder para nos libertar, transformar e nos curar. Excelente, excelente, excelente. Parabéns. Muito bom, muito bom. Mais curto ainda, olha, mais curto ainda. O poder do evangelho liberta, número 1. O poder do evangelho transforma, número 2. O poder do evangelho cura, número 3. Perceberam? Do nosso irmão Alexandre, corretíssimo, corretíssimo. Mas eu posso fazer ainda mais curto ainda. Irmãos, a conclusão, vou dar uma dica. A conclusão tem que ser com palavras bem curtas, mas que falem tudo. Por quê? Porque ela é o fechamento do sermão. A maioria das pessoas, os pregadores, eu percebo, eles não costumam usar esse recurso. Esse é um recurso necessário, porque é a forma de levar o povo a se lembrar da mensagem pregada, ou da mensagem ensinada, da mensagem exposta. Quando você termina a conclusão relembrando os tópicos, eu garanto, mais de 70% da congregação vai se lembrar da mensagem. É uma coisa triste, eu já tenho acompanhado em muitas igrejas, né? Como, por exemplo, alguém faz aquela pergunta: você se lembra que o evangelista, o pastor, o presbítero pregou no culto de ontem? Eu não. Nem o texto, muito menos o texto, e que dirá o assunto. É constrangedor? Muito constrangedor. Eu sei que vocês já passaram por essa experiência, já conviveram com essa experiência, e isso é constrangedor. Agora, que bonito, que maravilhoso, não é? Quando o poder de Deus impacta a congregação, usa o ministrante, ainda que com simplicidade, com graça e unção, e aí se faz a pergunta: você se lembra o que o irmão fulano pregou no culto ontem à noite? Perfeitamente. Sem o texto, sem a introdução e sem a conclusão. Uau! Isso é lindo. E hoje em dia está um pouco difícil encontrar igrejas que têm essa capacidade de rememorização, ou de lembrança. Alguém está me acompanhando, gente? Isso é importante, porque é isso, é o objetivo da palavra de Deus quando ela é pregada, que o objetivo é levar com que o povo se lembre, o povo tenha na mente e tenha no coração o que foi ministrado. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso. É um pouquinho elaborado, dá um pouquinho de trabalho, sem dúvida nenhuma. Tudo que é de bom, tudo que traz
bons resultados tem que ser trabalhado com tempo, tem que ser trabalhado com organização. Claro, isso não me dá o direito de colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Não se trata disso. Mas o Espírito Santo ele vai usar aquilo que eu e você temos à disposição. Lembra-se o que Deus perguntou a Moisés, o que ele tinha nas mãos? Lembra-se? Quem de vocês se lembram? O que tu tens nas mãos? Deus perguntou a Moisés. E qual foi a resposta de Moisés? Alguém se lembra? Lá na sarça ardente, naquele encontro entre Deus e Moisés, na sarça ardente, Deus pergunta a Moisés, o que tu tens nas mãos? Qual foi a resposta de Moisés? Tu sabes? Não. Vou repetir a pergunta, preste atenção. No encontro entre Deus e Moisés, na sarça ardente... Cajado, pastor. Cajado. Hein? Cajado. Mais especificamente, uma vara. Uma vara. O texto não fala cajado. O texto não fala cajado, o texto fala Vara de pastor. vara. Ou vara. Ou vara de pastor. Bate Cuidado. perto, pastor. Há uma diferença entre vara e cajado. O Salmo 23, vocês já passaram por ele. A tua vara e o teu cajado me confortam. Então, há uma diferença. São parecidos, mas são diferentes. Então, havia uma vara. E o que Moisés fez com essa vara? Alguém se lembra? Lançou Ou ela o que no chão. Deus... Ou não, o que Deus... Eu vou melhorar a pergunta. O que Deus fez na vida de Moisés através daquela vara? Abriu o mar, ué. Só isso? Ele fez uma mudança de. Formou em serpente. Só isso? As 10 pragas do Egito. Não, não às 10. Às 9. 9. 9. Vamos parar para pensar no texto. Porque das 10 pragas, a última praga foi a morte dos primogênitos. E foi a única praga que não entrou em intervenção da vara. Alguém está se lembrando? Isso é importante, gente. Através Isso do é sangue, importante. Hein? Através do sangue. Isto, o elemento que Deus usou foi o sangue do cordeiro. Todas as demais pragas foi através da intervenção da vara. Interessante, não é verdade? Foi a vara que foi usada. A vara em si não tinha poder nenhum. Então, por que eu estou usando essa analogia, essa comparação? Deus vai usar você dentro daquilo que você tiver. Se você tem, meia dúzia de palavras, Deus vai usar as meia dúzia de palavras que você tem. Se você tiver 200 palavras, Deus vai usar as 200 palavras. Se você tiver 10 versículos, ele vai usar a você dentro desses 10 versículos. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com respeito à preparação. Eu termino aqui para a gente continuar em seguida. Presta atenção. No livro de Atos dos Apóstolos, é a minha pergunta para você se lembrar. Porque isso aqui é importante, porque lá na frente você, quem sabe, vai ter que montar uma mensagem em cima dessa minha pergunta. No livro de Atos dos Apóstolos, Deus usa 2 homens de maneira completamente diferente. Mas esses 2 homens abalaram o mundo da época com a pregação do evangelho. Quem foram eles? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Totalmente diferentes. Concordam comigo? Estilos diferentes, preparações diferentes, formações diferentes. Quem era Pedro e quem era Paulo? Alguém se lembra? Quem era Paulo e quem era Pedro? Vamos lá. Pedro era discípulo de Jesus. E que mais? E foi o apóstolo, né, de Cristo. E que mais? Foi Pescador. 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 Não podemos nos esquecer disso. E Paulo? Quem era Paulo? Advogado. Não. Não. Mais do que isso. Seguidor. Muito mais do que isso. Seguidor, era. Paulo foi um homem, era estudante da palavra, ele era bem... Era intelecto, né? Era bem... Sim, mas
Qual era a profissão dele? Qual era a ocupação dele? Excelente, ele era um Construtor de grande tendas. estudante da... Construtor de tendas. Só isso? Tem mais. A Bíblia fala que ele era algo mais, além de construtor de tendas. Acho que os queridos irmãos terão que ler um pouquinho mais Atos dos Ele era Apóstolos. teólogo? Um pouquinho mais do que isso. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, né? Por conseguinte, ele era o quê? Qual era a ocupação, uma vez que ele foi formado por Gamaliel? Escriba? Não, Sacerdote, não, por Governador. favor, passa a borracha em cima. Governador. Não. Ele era um conhecedor da palavra, ele era um... Mas qual era a ocupação dele como conhecedor da palavra? Ele tinha uma ocupação, a Bíblia deixa isso bem claro. E não estou conseguindo acreditar que vocês estão se esquecendo de um elemento tão importante na vida do apóstolo Paulo. Rapaz, vocês vão ter que tomar 1 litro Missionário, de pastor. loba, hein? Missionário. Repita, Soldado. Walisson. Missionário. Não, Soldado. missionário foi depois. Soldado romano. Não, Era rabino? não. O chutômetro está funcionando, mas não está batendo gol. Escritor. Nada disso. Oxi. Isso é tudo consequência. Vocês estão Judeu. esquecendo lá atrás. Judeu fariseu. Judeu e fariseu. Fariseu. Já foi falado. Se ele foi criado aos pés de Gamaliel, quem era Gamaliel, irmãos? Era um fariseu que o formou a Paulo como fariseu. Anote aí em algum lugar. Paulo foi formado como fariseu. Não pode ser esquecido isso. Uau, irmãos, isso aí é complicado você se esquecer desse detalhe. Ele era fariseu, membro do sinédrio judaico. E era casado, para completar. E tem pregador que diz que Paulo era solteiro. Jamais. Provavelmente viúvo ou abandonado, mas nunca solteiro. Porque a escritura, com todas as letras, diz que ele era fariseu, entende? Então anote isso aí, não esqueça disso por nada. Agora eu fiquei um pouco surpreso, vocês estavam indo muito bem, como diz Gálatas, né? Corríeis muito bem. Quem vos ensinou a voltar para trás? Eita, mas é a memória, né? A memória engana em coisinhas muito pequenas, né? E isso é importante para ajudar na preparação de um esboço de uma mensagem lá na frente. Maravilha. Vamos passar para o último sermão temático. O último. O tema é o Deus de toda a consolação. E o texto se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos ler o texto? É importantíssimo. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Estamos ainda no sermão temático. A leitura do texto é uma mera referência. Entendam isso, é uma mera referência. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, e com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Perfeito. Então já temos aqui a leitura do texto. Então agora nós temos que trabalhar na questão do título.
título e da introdução. Como é que nós trabalharíamos agora com um título e com uma introdução? Vamos lá, um título. Já que o tema é o Deus de toda consolação, como poderíamos trabalhar com um título bem sugestivo? Um título que esteja ligado ao tema e, ao mesmo tempo, ao texto lido. Deus lá. misericordioso. Um Deus que consola. Um Deus que consola poderia ser, sim, um bom título. Um A Deus que consolação consola. através de Cristo? Consolação através de Cristo também. Então, temos aqui um bom leque de títulos. Vamos trabalhar com 3 títulos apenas. Vamos lá. Repita, irmão Alexandre, o seu título, por favor. Um Deus que consola. O Deus que consola, perfeito. O Deus que consola. Repita, Sebastião Gabriel, o seu título de novo. A consolação através de Cristo. A consolação através de Cristo, muito bom. Vocês estão pegando bem a coisa, através de Cristo. E eu colocaria um terceiro título, a consolação singular de Deus, porque não é uma consolação qualquer. Concordam? Porque a consolação que Deus dá não é a consolação que o homem dá. É uma consolação singular, é uma consolação única, é uma consolação especial, que só Deus sabe dar. Lembra-se que Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Paz qualquer um tem, mas não como Deus dá, através de Jesus Cristo. Consolação qualquer um pode dar, mas não como Deus dá. Concordam comigo? De repente, o Gabriel, o Sebastião Gabriel pode dar uma consolação, o irmão Joel pode dar uma consolação, o irmão Gil Grijó pode dar uma consolação, eu posso dar uma consolação, mas nada comparada à consolação que o nosso Deus dá. Alguém está me acompanhando, irmãos? Então temos que entrar dentro do tema, tá? O Qual que é o Deus tema? de... Repete, por favor. O tema, O repete. tema, o Deus de toda a consolação. Anote aí o tema, o Deus de toda a consolação. Obrigado. O título, vamos trabalhar com um dos 3. Se quiser colocar os 3, eu vou, no que eu passar limpo e postar no grupo, vão aparecer os 3 títulos: a consolação singular de Deus, o Deus que consola e a consolação através de Cristo. Vamos agora a uma introdução. Vamos tentar fazer uma introdução o mais curto possível, ou a mais curta possível, baseado no tema. Vamos lá. O Deus de toda a consolação. Pode Está ser? curto demais. Não, o Sebastião Gabriel quer queimar o cartucho já assim num tiro só. Pau! Eu estou sentindo, ele tá com a pistola 21, né? A pistola 21 só dá um tiro de uma vez só e acaba com o assunto. Mas vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Pode Eu ser sei que- aquele que nos consola, aquele que nos consola nas tribulações? Ainda continua muito curto. Agora está curto. Está bastante curto. Ninguém está conseguindo ter em mente uma introdução curta que fale tudo. Um Deus que nos consola em todas as circunstâncias das nossas vidas. Está faltando algo. Está muito bom para começo de introdução, mas está faltando algo. Está faltando definitivamente algo. Como Só em introdução, Cristo encontramos a consolação que precisamos? está curto ainda. Vamos trabalhar com 3 ou 4 frases.
Esse é um assunto muito amplo na Bíblia, muito amplo, muito amplo. Talvez por ser muito amplo, está sendo gerado um pouco de dificuldade para vocês se lembrarem. Bom, vou colocar aqui uma bem curtinha, né? No mundo em que vivemos, no mundo em que vivemos, vírgula, tudo é muito relativo. No mundo em que vivemos, tudo é muito relativo, ponto. Muitas soluções aos problemas são apresentados. Ponto. Mas só a consolação que vem de Deus é a que dá garantias. É a que dá garantias. Vou repetir então para quem não conseguiu pegar essa introdução. No mundo em que vivemos, vírgula, tudo é muito relativo. Ponto. Muitas soluções aos problemas são apresentadas. Ponto. Mas só a consolação que vem de Deus é a que dá garantias. Vamos à bem da verdade? Nesta vida, temos garantia de alguma coisa? Nesta vida, se não for Cristo? Não temos nada, nenhuma Não. garantia. Começando da nossa É uma própria esperança morta, né, pastor? Exato, vamos não que eu queira debater o assunto, mas vamos à luz da Bíblia. A esperança dos homens é, como ele falou, olha, é uma esperança morta, não tem sentido nenhum. As pessoas colocam esperança no trabalho, no dinheiro, nos recursos, na medicina, na ciência, mas tudo é muito limitado e passageiro, tá? Então não temos esperança, não temos garantias em particularmente nada, porque tudo é muito passageiro. Mas em Cristo Jesus, as coisas são o quê? São garantidas, porque Cristo é infinito, Cristo é Deus, Cristo é a fonte de vida eterna, enfim. Então, se vem de Cristo, se vem de Deus, se vem do Espírito Santo, então temos o quê? Garantias. Já que nós estamos falando do Deus de toda consolação, então ele é aquele que pode nos dar algo que verdadeiramente nos traz o quê? Garantia, que é a consolação que vem dele. Vamos lá, então. Os 3 tópicos. Parece que esse aqui vai ser um pouquinho difícil, porque nós temos que trabalhar com o tema consolação dentro da Bíblia. Alguém já leu dentro da Bíblia esse tema, consolação? Sim, João 14. João Qual 14, versículo? 16. Vamos a João 14, 16. Vamos lá. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Está falando, perfeito, sobre o Espírito Santo. Excelente, excelente. Se a gente for 2 versículos à frente, olha só, o evangelista Alexandre está ligado. Se a gente for 2 versículos à frente, vamos ler isso aqui, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, a consolação de Deus, aqui estamos aprendendo, que nos dá o quê? Garantias. A consolação de Deus, ela é única. A consolação de Deus é segura. A consolação de Deus é permanente. Salmos 23 também, né, pastor? O Salmo 23 também seria um pouquinho mais amplo, mas Versículo fala do 4. mesmo assunto. Perfeito. Então, o tópico primeiro, nós temos que resumir todas estas definições em uma frase.
Qual seria esta frase? Porque o texto referência, o texto que traz à tona o assunto, nosso irmão Alexandre já colocou. Ele já deu o pontapé inicial. Agora vamos trabalhar, vamos Deus que nos desenvolver agora. consola neste mundo. Não. Está faltando algo. É uma frase que fale tudo. Curtinha, mas ela fala tudo. A consolação que Deus dá é uma consolação qualquer? Sim ou não? Não, é uma consolação especial. É uma consolação única. Então, aqui nós vamos entrar com o tópico primeiro: a natureza da consolação divina. Então, a consolação de Deus, ela tem uma natureza. O que isso quer dizer? Ela tem uma particularidade, é algo único, não se compara a nada que eu, você ou cada um de nós possamos dar ou oferecer. Alguém está me acompanhando, gente? Nós temos que pensar biblicamente e pensar teologicamente. Aí alguém me pergunta, mas como é que eu vou pensar biblicamente? E como é que eu vou pensar teologicamente? Conhecendo mais este livro. Estão percebendo? Volto a bater na tecla. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou ter na minha mente, tá? Claro, textos que falem de vários assuntos. E estamos falando agora de um assunto comum. Qual é o tema que nós estamos falando? O tema. Consolação. Deus de toda O consolação. Deus da consolação. O Deus de toda a consolação. Então, esse tema ele é gigantesticamente vasto, ele é muito vasto dentro das Escrituras. Paz do Senhor, família Ramalho, o som agora está caprichado, o som e a imagem, fala sério. Vocês estão dentro aqui do meu... O pastor Anderson falou, parece que ele estava aqui falando debaixo do meu ouvido. Que é isso? Parabéns, olha, a maquininha de vocês só falta agora andar, só falta andar e voar. Deus abençoe, bom revê-los, né? Muito bem. Então, o tópico primeiro, a natureza da consolação divina. Um texto já foi dado, que é João 14, 16, 18. Alguém teria um outro texto que falasse sobre a natureza da consolação divina? Vamos lá. Vamos ver se vocês têm em mente algum texto. Josué 1:9 seria encaixaria. Josué 1:9. Vamos ver se ele encaixa. Eu tenho ele em mente, mas vamos ver se ele fecha direitinho com o contexto. E não apenas o texto, mas o contexto. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Não. Dá a entender aí, não é consolação, dá a entender aí que é fortalecimento. E fortalecimento é um pouquinho diferente de consolação. Apocalipse 21:4 não pode ser, não? Apocalipse 20. Oh, sim! Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Excelente! Apocalipse 21:4. Excelente, excelente. Apocalipse 21:4. Muito bom, Sebastião Gabriel. Sebastião Gabriel já está com a Bíblia na cabeça. Isso aí é uma nota importante. Eu tenho que ouvir Sebastião Gabriel pregar. Minha evangelista Alexandre, dá oportunidade para o Sebastião Gabriel pregar. Acho que já tem pregado, né? Acredito eu, né? Mas eu queria ouvir esse homem. Ele está pregando, está pastoreando, está uma benção, meu filho. Então eu vou ter que fazer uma outra viagem só para ouvir esse homem pregar. Sinceramente, eu não faria vou falando de coração, eu faria uma outra viagem assim, vou fazer alguma coisa para eu chegar lá e de surpresa. Só o evangelista Alexandre ia saber. Ô, pastor, tem o Alisson também, meu filho. Tem o Alisson aí também que está até viajando para pregar fora. Pastor, se eu chegar, eu passo na oportunidade. Fala sério. Então eu vou espremer vocês dois, com todo respeito. Então eu vou espremer o Alisson e vou espremer o Sebastião Gabriel. Tá ali, ó. O pastor de vocês entregou vocês, então agora se virem.
porque agora eu vou apertar bonito vocês. Pronto. Se o evangelista Alexandre ficasse quietinho, eu não faria nada, mas agora ele entregou o ouro, então agora segurem, gente. Vou apertar o Sebastião Gabriel e o Alisson para sair o sumo da laranja, e vai ser coisa boa, e Deus vai ser glorificado. Muito bom essa boa abordagem. Podemos usar também Mateus 5:4. Mateus capítulo 5, versículo 4. É um texto que também fala sobre a natureza da consolação divina. Mateus capítulo 5, versículo 4. Curtinho, mas fala tudo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Confere, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, esse é o primeiro tópico. A natureza da consolação divina. Esta consolação que é de Deus, ela não é qualquer uma, já estamos aprendendo. E ela tem uma natureza, ela é algo especial. Mas ela também é algo oferecida a todo aquele que em Cristo crê. Pastor, Então, o salmo, vamos aquele salmo também que fala assim, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, também pode ser, não? Excelente, excelente. Ele cabe direitinho também na natureza da consolação divina. Parabéns, pastor. Pastor Anderson já é pregador veterano, já tem milhas, já tem 60 mil milhas corridas. Para quem não conhece o pastor Anderson, ó, pensa no homem que quer convidar um pregador de fogo, pastor Anderson Ramalho, ali em Porto San Lucie, Flórida. Convide esse homem, recomendo, bato o martelo e coloco o meu dedo no fogo por ele. Pastor, Fale comigo. Romanos 8:37 também, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Fala do consolo, né? Romanos 8:37. 8:37. Vamos só conferir isto. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aqui dá mais a ideia de vitória do que de consolação. A ideia de consolação poderia estar implicada, mas não explicada. Me compreende? Implicada, porque há uma diferença entre uma ideia implicada e uma ideia explicada. Esse texto tem uma ideia, sim, implicada, ou seja, está embutida, mas ela não está exposta, ela não está explicada. Então, convém usarmos textos que exponham abertamente a consolação. Alguém está me entendendo, gente? Porque muitas das vezes costumamos usar textos implícitos, ou seja, que para mim tem essa interpretação, mas é importante usar textos que todos entendam de uma só maneira, de uma maneira geral. De repente, digamos, o evangelista Alexandre entenda da maneira dele, isso é uma forma implícita, subjetiva, mas temos que ser o mais objetivos possíveis. Muito bem, vou voltar à pergunta. Primeiro tópico é a natureza da salvação. Segundo tópico, uma vez que a consolação, desculpe, não salvação, consolação, ela é oferecida a todos, eu preciso, você precisa, nós precisamos. Então, vamos aí entrar nesse segundo tópico. Se todos precisam, então, qual seria esse segundo tópico? A consolação universal. Como? A consolação universal. Vamos reduzir em uma frase mais objetiva ainda. Mais objetivo, que fale tudo. A graça? Não. Se a consolação está sendo oferecida para cada um de nós, o que isso significa? A consolação salvífica, não? A graça. Não, me alcance, me acompanhe. Se a consolação ela é oferecida a cada um de nós, ou a mim, ou a vocês, é porque eu preciso dela, concordam? Se eu preciso, se nós precisamos, então vamos entrar numa frase que explique que precisamos desta consolação. Como seria essa frase? Que implica, que diz que precisamos desta consolação. Já estou dando a resposta, mas alguém não está captando a ideia. A consolação para não perecer? Uma coisa assim? Não. A consolação que nós precisamos. Necessidade da consolação divina.
Alguém entendeu a minha pergunta? Ó, se a consolação ela está oferecida a mim, a vocês, porque nós precisamos, eu estou dando a resposta. Se nós precisamos dela, então como nós, nesse segundo tópico, qualificaríamos a consolação divina? A necessidade da consolação divina. Se eu preciso, quer dizer que é uma necessidade, concordam? É uma necessidade. Temos essa necessidade dessa consolação. Agora vamos trabalhar com 2 textos, ou até mais, que falem sobre a necessidade da consolação divina. Vamos lá, alguém se lembra? João 3:15. 3,15. Repita. João 3,15. Vamos lá, vamos ver se encaixa. Eu acho que não se encaixa. Deixa eu ver aqui. Não se encaixa. Não se encaixa. A imagem está mais ligada com a salvação, regeneração. Tem que falar sobre a necessidade da consolação divina. Olha como é importante nós termos em mente alguns textos bíblicos, se não uma concordância bíblica, que vai nos ajudar demais. Entendendo porque eu tenho batido muito na tecla, adquiram uma concordância bíblica, adquiram um comentário bíblico, adquiram um dicionário bíblico. São ferramentas que vão ajudar muito Pastor. Sim. 2 Coríntios, eu acho que é 1, 3 e 5. O 3. Seriam os mesmos textos? Vamos procurar usando, não usar né? os mesmos textos. Estamos usando os mesmos textos de referência. Vamos evitar, para não cair em duplicidade, compreende? Fala do assunto, mas estaríamos caindo em duplicidade. Vamos evitar usar o texto, porque esse é o texto de referência. 2 de Coríntios 1, 3, 4. Se colocarmos o 5, de qualquer maneira, cai numa duplicidade, entende? Então, vamos evitar textos próximos ao texto de referência. Ninguém está se lembrando? Vamos ao Salmo 118, verso 5, e vamos ver se bate direitinho com a necessidade da consolação divina. Salmo 118, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Está falando aí de uma necessidade da consolação divina, sim ou não? Alô? Eu acho que ninguém me ouviu. Vou repetir o texto de novo. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Ouviram o texto? Minha pergunta, este texto está ligado com alguma coisa relacionada à necessidade da consolação divina? Sim ou não? Sim. 100%, 100%. Nós temos que ler o texto, entender o texto e, consequentemente, interpretar o texto. Se você lê e não entende, vai ser complicado interpretar, concorda? Então, temos que ler o texto, procurar entendê-lo. No momento que eu entendo, aí eu posso interpretá-lo e chego à conclusão. Outro texto, Salmo 51, 1. Eu percebo que esse assunto é um pouquinho difícil, alguns de vocês lembrarem-se, sobre consolação. Salmo 51, 1. Quem pode ler para mim o Salmo 51, 1? Louvai ao Senhor. Salmo 51, 1. 51, 1. Tem 50 misericórdia de mim. Quem pode ler, Deus. por favor? Alguém começou e parou no 51, caminho. 1. Adiante, Tem por favor. misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha aí, não está falando da necessidade da consolação divina, sim ou não? Está falando. Nós temos essa necessidade da consolação divina. Vamos a um outro texto, muito conhecido, conhecidíssimo. Salmo 46, 1, tá, pastor? 46, 1, vamos lá. Isto também encaixou, perfeito, fez gol. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Parabéns, encaixou. Salmo 23 também. Qual? Repita.
Salmos 23. Qual o versículo? Tem que ser específico, tem que ser bem específico. Falar só do salmo em si é vago, tem que ser um versículo bem específico. Salmo 23, 4. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Perfeito, excelente também aí, Salmo 23, 4. E temos Pastor, um também que... Jó Sim, 6:10. Jó 6, 10. Vamos lá. Oh, Sebastião Gabriel foi longe, foi lá em Jó, lá no patriarca Jó, deu um Aqui na abraço no Bíblia aqui, ó. Eu já sabia, eu estava com a desconfiança, não, Sebastião Gabriel está falando um negócio que eu já tô familiarizado. É a minha Bíblia, a Bíblia Thompson. Gente, quem tem a Bíblia Thompson, tá ali, olha lá, ó, já sabia, ao cabo. Essa aqui é meu pastor que me deu, pra você ver. Joel e Sebastião estão ligados. Olha, vocês com a Bíblia Thompson, já dizendo tudo, vocês estão com tudo. Alguém viu? Eu acho que não viu, né? Eu vou colocar no grupo um tutorial, vídeos do YouTube. Deixa eu fazer isso agora, porque se eu deixar para depois, eu vou cometer esse pecado e eu já peco muito. Eu já peco muito. Deixa eu lá. Só me aguardem aí um momentinho. Isto. Acabei de postar no grupo. Se você pode dar uma olhadela bem rápida. Vários vídeos importantíssimos. Como usar a Bíblia Thompson. Se você já usa, vai usar melhor ainda. Tá lá, 2 vídeos. Como usar a Bíblia Thompson. Como usar a Bíblia Palavra-Chave. 2 vídeos. Então, se você tem a Bíblia Thompson e a Bíblia Palavra-Chave e ainda não tirou um bom proveito dessas Bíblias, assista esses vídeos. São vídeos, os da Bíblia Thompson são de 11 minutos, os da Palavra-Chave são um pouquinho mais longos, tem mais de 40 minutos, porque é uma Bíblia mais complexa, muito mais elaborada, ela é riquíssima, mas poucos sabem usar a Bíblia Palavra-Chave. Por incrível que pareça, se vende um pouco por aí, mas dá em nada, porque a maioria não sabe usar, tá? Mas a Bíblia Thompson ela é mais completa, por um lado, e mais fácil de se manusear. Então, dê uma olhadinha lá no vídeo, nesses 2 vídeos, na como usar a Bíblia Thompson. Você vai tirar um proveito maravilhoso. Você vai ficar tão apaixonado que não vai desgrudar dessa Bíblia por nada. Você vai usar para pregação, estudo bíblico, meditação devocional. Se você saber usar essa Bíblia a todo vapor, você não vai se desgrudar desta Bíblia, tá bom? Você não vai se desgrudar. Hoje, para referência bíblica, estudo, concordância, é considerada a melhor das Bíblias, mas tem que saber usá-la, perfeito? Vamos lá então. Lamentações 3:22 é o texto que eu queria que vocês se lembrassem. O de Jó também está corretíssimo, Sebastião Gabriel, parabéns. Excelente. Jó 3:22. Jó 3:22. Quem pode ler para mim, por favor? Jó capítulo 3, versículo 22. Jó 3:22. Que sim. Jó 3:22? Não, perdão. Lamentações, desculpe. Lamentações 3:22. Mil perdões. Eu fiquei agarrado com o Jó, mas Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 22. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. É uma outra tradução, perfeito. Alguém pode ler em uma outra tradução, por favor? Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor pela causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isto, excelente, exatamente aí. Está perfeito, excelente. Então vamos incluir então na necessidade da consolação divina esses 3 textos. Salmo 118:5, Salmo 51:1, Lamentações 3:22,
Sebastião Gabriel, repita aí o texto, por favor, de Jó. Repita de novo, por favor. Jó 6:10. 6:10. Pode incluir também Jó 6:10. Isto seria minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me propondo ele, porque não repulsei as palavras do santo. Pode também incluir Jó capítulo 6, versículo 10. Vamos então à conclusão? Primeiro tópico, a natureza da consolação divina. Segundo tópico, a necessidade da consolação divina. Ah, não, vamos ao terceiro tópico, desculpe, terceiro tópico. O terceiro tópico, vamos fechar com uma pergunta. Vamos fazer um pouquinho diferente. Natureza da consolação divina, tópico 1. Necessidade da consolação divina, tópico 2. E o número 3, vamos fazer uma pergunta. Como receber a consolação divina? Oh! Não pensaram nisso? Consolação divina não chega de graça. Chega na graça de Deus. Mas ela depende de uma atitude nossa. Através do novo nascimento em Cristo? Não. Existem 2 textos bíblicos que nos mostram com toda Eu acho clareza. Que aquele texto que eu falei pode ser, não como receber. Primeiro precisa crer, né? Sim, mas tem 2 textos na Escritura que são bem claros, claríssimos, que dão a resposta a essa pergunta. Aí nós temos que trabalhar com esses 2 textos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não está ligado com a consolação, não. Está ligado com a regeneração, novo nascimento, salvação. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí está, perfeito. Mateus 11:28, acertou. Mateus 11:28 seria um deles. Pode colocar aí Mateus 11:28. Excelente. Mateus 11:28. Vamos ler um texto que a maioria não se lembra. A maioria, eu vou ser aqui não cruel. 99,9% não se lembra desse texto, porque está lá no Antigo Testamento escondidinho. Naum, capítulo 1, versículo 7. Ninguém se lembra de Naum. Até hoje eu só conheci o pastor. Esse versículo aqui. Naum, capítulo 1, versículo 7. Quem pode ler para mim, por favor? Gostaria que um aluno lesse para que ninguém esquecesse, mas porque a maioria, 99,9%, ninguém se lembra desse... Sim. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece o que nele confiam. Olha só. Essa é a resposta. Como receber a consolação divina? Naum 7 responde, Mateus 11:28 responde. Outro texto, Jeremias 32:37. Jeremias 32:37. Profeta chorão. Quem pode ler para mim, por favor? Naum o quê, pastor? Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1:7. Ok, obrigado. Agora vamos a Jeremias 32:37. Eu vou ler porque ele é um pouquinho extenso. Eis que os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. E eu os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente, ou seja, dando a consolação divina. Vamos então agora a conclusão. Então, a conclusão é o resumo, não é, das 3 partes, dos 3 tópicos. Conclusão 1, resumo do tópico 1. Conclusão 2, resumo do tópico 2. Conclusão 3, resumo do tópico 3. São frases curtas, porém que falam tudo. Vamos lá? Vamos ver se conseguimos? Na conclusão 1, ligado com a natureza da consolação divina. Uma frase curta, mas que fale tudo. Não é uma consolação qualquer, não é verdade? É uma consolação especial, dada por Deus. É Deus quem dá essa consolação. Então, como seria
uma frase bem direta e objetiva que resumisse a conclusão 1. A consolação que o mundo não te deu, Jesus pode dar. Já está longa, já está muito grande. Eu sei que Sebastião Gabriel, ele trabalha com fartura, eu sei, é fartura, mas na conclusão aí nós temos que economizar palavras. Eu tenho falado, né, aqui que como a consolação de Deus, ela é única, ela é Então, uma singular. consolação singular que só Deus pode nos oferecer. É um pouco longa, mas a ideia está perfeita, a ideia está excelente, mas tem que reduzir A mais. consolação singular de Deus. Aí está curto demais. Ô, rapaz, olha, Jesus é o nosso consolador. aí está curtíssimo. Vou ajudar vocês. A consolação do nosso Deus é incomparável. Então, conclusão 1. A consolação do nosso Deus é incomparável. Estou falando do tópico 1, a natureza da consolação divina. Então, temos que seguir a mesma linha de pensamento. Então, conclusão 1. A consolação do nosso Deus é incomparável. Tópico 2, a necessidade da consolação divina. Como ficaria a conclusão 2? Conclusão 2, como é que ficaria? Tem que haver com o tópico 2. Então, a conclusão 2 ela tem que ser um resumo que esteja ligado ao tópico 2. Isso se trata de construir frases. E às vezes não é fácil, eu sei disso. Todo homem necessita da consolação divina? Chegou pertinho, chegou perto. Chegou Só em muito Cristo perto. Só em Cristo encontramos a consolação verdadeira. Poderia ser, poderia ser. Deus é a consolação? Aí está curto demais. Curto demais. Se eu estou falando, preste atenção, a necessidade da consolação divina, então a frase que daria melhor para a conclusão 2 seria: somos carentes em experimentar a sua consolação. Entenderam? Se estou falando que a consolação é uma necessidade minha, sua, nossa, então eu resumo a conclusão 2. Somos carentes em experimentarmos a sua consolação. E o tópico 3 diz: como receber a consolação divina? Aí é uma pergunta. E aí, como resumiríamos a conclusão 3, em cima dessa pergunta? Eu vou ajudar vocês. Para recebermos a sua consolação, precisamos de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Para recebermos a sua consolação, precisamos de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Então, essa seria a conclusão 3. Entenderam até aqui? Vamos dar, então, uma rápida introdução. Agora, vamos virar a ficha. Vamos sair do sermão temático. Então, até aqui, trabalhamos com o sermão temático. Entendido, gente? Até aqui, trabalhamos com o sermão temático. Agora, de agora em diante, vamos trabalhar com mais 4 sermões, só que vão ser textuais. Anote aí em algum lugar. Vamos trabalhar agora com sermões textuais. Textuais. Isso quer dizer que o nosso foco não será mais o tema. O nosso foco, a nossa atenção não será mais voltada para o assunto. Será voltado 100% ao texto. Então, agora nós vamos tirar o suco máximo do texto.
E nós vamos ao texto de Lucas 19, 1 a 10. Esse é o primeiro sermão textual, só que esse vai ser um textual analítico. Por que textual analítico? Porque vai ser um textual de tamanho um pouco maior. Ele é muito parecido com o expositivo. Então, existem dois tipos de textual. O textual simples, regular, e o textual analítico, que ele é parecidíssimo com o expositivo. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, que havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este é também filho de Abraão. Versículo 10. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não vai dar tempo, faltam 8 minutos para acabar a nossa aula, mas eu vou dar dicas como trabalho de casa para já montarmos o esboço do sermão textual. Muita atenção, por gentileza. Aqui o foco é o texto. Esqueça-se que é temático, o tema já ficou para trás. Agora é o texto. O que isso quer dizer? Sou obrigado a explorar. Sou obrigado a investigar os detalhes que o texto nos apresenta. Mas, pastor, eu não costumo ler um texto colocando atenção, mas você vai ter que colocar. O texto que vai do versículo 1 ao versículo 10, ele está cheinho, alô? Cheinho de detalhes, mas eu não gosto de detalhes, mas você vai ter que ter agora atenção aos detalhes, porque do contrário você vai ter dificuldade tremenda para chegar a uma interpretação e a montagem do sermão. O textual ele requer redobrada atenção, leitura e, sobretudo, foco em cima dos detalhes. Deixa eu dar aqui umas dicas bem rápido, temos 7 minutos. O versículo 1 tem 2 detalhes que a maioria não vê, mas está no texto. Quais são os 2 detalhes que muito nos chama a atenção no versículo 1? Tem 2 detalhes. Primeiro, Jesus ele estava entrando em Jericó e ia passando. Jericó, Jesus estava entrando. Olha que interessante. Mas ele ia passando. Ia. Ele não foi com o objetivo de ficar ali de uma maneira final. Era só uma passagem. Isso, é uma passagem. Outro detalhe, isso tem que ser levado em consideração, irmãos.
Jericó estava numa parte baixa e Jerusalém numa parte alta. A maioria de nós não sabemos esse detalhe. Jerusalém estava a 507 metros acima do nível do mar e Jericó estava a mais de 150 abaixo do nível do mar. Mas, pastor, isso tem importância para fazer o sermão? Tem tudo. Tem uma importância tremenda nesses pequenos detalhes. Olha o detalhezinho do versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Não era um homem qualquer. Este era chefe dos publicanos e rico. Aqui temos dois detalhes que nos chamam a atenção. Quais seriam eles? Ele era chefe e rico. Só isso? Ele era chefe dos publicanos que cobravam impostos. Vamos explicar isso melhor. Quem eram os publicanos? Trabalhavam para de impostos. Eram cobradores de impostos. E na maioria das vezes, haviam casos extraordinários ou casos à parte. Eram judeus que se tornavam cidadãos romanos que trabalhavam para o Império Romano, arrecadando impostos. Em outras palavras, eram traidores, exatamente. Eram traidores da pátria. Pensa num judeu trabalhando para Roma e tirando o imposto dos seus compatriotas. Sem vergonha, miserável. Ele pensa que está nos traindo. Então, por isso que os publicanos eram odiados pelo povo de Israel. Porque, na maioria das vezes, os publicanos eram judeus. Alguém está me acompanhando, gente? Trabalhando para os romanos. Eles roubavam a nação de Israel. Mas nem todo publicano tinha uma característica que aqui estamos lendo, ó, e era rico. Quem outro publicano nós encontramos na Bíblia? Na Bíblia fala de outro publicano, mas não era rico. Mateus. Mas a Bíblia diz que ele era rico? Não. Não, só Zaqueu, porque Zaqueu roubava. E ele diz isso lá embaixo, lá no finalzinho do texto. Ele roubava numa base de 4 vezes mais. A riqueza dele é ilegal, né? Exatamente, ele roubava uma parte que não correspondia a ele. Ele fazia a subfaturação. Versículo 3. Aqui temos 3 detalhes. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então aqui temos 2 detalhes. Ele era pequeno. O texto grego dá a ideia que ele teria em torno de 1,50 m a 1,45 m. O texto grego diz isso. Então, a multidão era uma grande barreira. Pequenininho e uma multidão, uma massa de gente. Como o Zaqueu vai entrar para ver Jesus? Não conseguia. Então, aqui temos alguns detalhes. Versículo 4. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha que loucura. Aqui temos 2 detalhes. E desses 2 tem um que é bem estranho. Subir na figueira, né? Subir na figueira brava, principalmente figueira brava. Mas o que é uma figueira brava? Alguém sabe o que é a figueira brava? É de espinhos. Ela tinha espinhos. Carregada de espinhos. Vamos parar para pensar? É normal para mim, para você, subir numa árvore carregada de espinhos? Seria normal? Não. Totalmente. Quem que é o doido? Vai subir numa árvore e ficar todo espetado. É o desespero de conhecer Jesus, era necessidade. Aí está. Esses detalhes que eu desejo que vocês explorem no texto. A gente lê o texto, mas não observa esses detalhes. Olha o desespero do homem. Eu preciso conhecer a Jesus, mas eu não consigo, porque eu sou pequeno, eu sou anão. Tem uma massa de gente na minha frente. Aí Zaqueu, olha, a única forma de eu ver Jesus é de eu subir em cima daquela figueira. Mas caramba, aquela figueira tá cheia de espinhos, como é que eu vou fazer isso? Zaqueu, então, por fé, eu vou lá, não quero nem saber. Eu não quero nem saber, subiu. Isso diz a Escritura que ele subiu. Não dá detalhes se ele saiu dali sangrando mal, mas ele subiu, coisa de louco. Talvez eu e você pensaríamos 10 vezes, mas Zaqueu não pensou, não. Zaqueu saiu, ele tinha necessidade de ver Jesus.
Versículo 5, já vai dar 10 horas. Só estou adiantando algumas coisas que você tem que observar no texto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olha o detalhe aqui, os detalhes do versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, alguém disse que Zaqueu estava ali? Não. Jesus, na sua onisciência, já sabia. Estava lá Jesus. Imagina uma massa humana atrás de Jesus, enorme. Aqui Jesus está ali, daqui a pouco ele para, do ladinho da figueira. E ó, olha para cima. Já sabia, diz o texto. E olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, fica aí tranquilo, numa boa. Desce depressa. Não, depressa, por duas razões. Os espinhos estavam machucando Zaqueu. Jesus queria pousar na sua casa. E Jesus tinha urgência de entrar na sua casa para trazer a mensagem de salvação. Até aqui, gente. Versículo 6, versículo 7, Pastor, versículo 8, versículo 9, versículo 10, está cheio de detalhes. Aí você vai explorar os um fator detalhes. interessante também é que Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já o conhecia na sua onisciência. Por isso que ele disse, desce depressa, que hoje eu vim pausar na sua casa. Olha só, o texto diz isso, irmãos. É porque nós temos que buscar encontrar os detalhezinhos, tá? Então, na próxima aula, os que puderem, não é obrigação, mas é uma necessidade, tá? Você vai trabalhar na montagem do título, tá? O tema, já vou dar agora o tema, pronto. Vou facilitar a vida de vocês. Qual vai ser o tema deste primeiro sermão textual? Jesus visita um pecador. Esse é o tema. Ah, pastor, esse é um sermão textual, mas também tem tema. Só que o foco não vai ser o tema, o foco vai ser o texto. Alguém está me entendendo? Alguém está me acompanhando? Todos os sermões têm título, tema e título, mas o foco é diferenciado. O temático, o foco é o tema. No textual, o foco é o texto. E no expositivo, o foco ainda continua o texto, só que em tamanho maior, mais ampliado. Alguém está me entendendo, gente? Todos os três tipos de sermão têm essas três estruturas principais: título, tema e texto. Só que no momento que a gente difere temático, textual e temático, o foco muda. Temático, trabalhamos com tema. O textual vai ser texto. Então, por isso que eu estou enfatizando texto, texto, texto. Então, o tema Jesus visita um pecador. O texto de Lucas 19, 1, 10. Trabalha com o título aí. Um título bem sugestivo, que também esteja em conexão com o texto e com o tema. E trabalha com uma curtinha introdução. Pronto, só faz isso. Título e introdução. E o restante a gente faz em sala de aula na próxima aula. Ok, gente? Entenderam? Trabalhem só com o título, trabalho de casa, com o título e com a introdução. Mas lembre-se, seja o título, seja a introdução, tem que estar em harmonia com os três. Ou seja, título, tema e, acima de tudo, texto. Porque este é um sermão textual. Ok, gente? Entendido? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Fale agora ou se cale até a próxima aula. Maravilha. Deus nos ministrou alguma coisa nesta noite através desta demonstração tão linda que estamos tirando da palavra de Deus, sim ou não? Falou? Eu acredito que sim. Porque dessa maneira Deus está ministrando diretamente aos nossos corações, às nossas vidas, não é? Além de estarmos aprendendo, estamos sendo ministrados pela própria palavra de Deus. Porque o objetivo da homilética não é somente trazer um embelezamento para apresentar uma mensagem, mas, acima de tudo, tirar o suprassumo da mensagem para trazer o quê? Crescimento, transformação, impacto, salvação, libertação, cura, tudo que o Evangelho está para a nossa disposição. 10:03. Meu muito obrigado pela graça que Deus deu a cada um de vocês, ou seja, pela paciência, né, pelo carinho, pelo esforço, né, porque para estar aqui tem que ter esforço. Não é fácil, não. Eu sei que, vocês fizeram isso aqui, suar a camiseta para estar hoje aqui. Está calor aqui na Flórida, está quente, né, pastor Anderson? Eu acho que onde o pastor Anderson está, o negócio está fervendo. Quanto mais para baixo vai na Flórida, mais quente fica, né? Hoje aqui em Orlando quase encostou a 104, não sei em Porto St. Lucie.
quase, foi pertinho de 104. Meu Deus, a umidade aqui hoje foi violenta, né? É só o começo, pastor Anderson. Depois a gente vai chorar mais ainda, né? Meu Deus, eu quero mudar de assunto. Dá vontade de ficar só dentro de casa, só Deus na causa. Obrigado, irmão Zaqueu, irmão Gil Grijó, Rubiane, irmão evangelista Alexandre. Semana que vem estamos aí, gente, em Nagataki, né? Meu Deus, vão ter muita paciência comigo, né? Estão me aguentando na aula, vão ter que me aguentar 12, 13, 14 ali na AD Filadélfia. Jesus tenha misericórdia de mim e nos ajude a trazer o impacto da sua poderosa palavra, que vai falar muito ao coração da igreja local, dos irmãos que estiverem ali com o nosso seminário de escatologia. Conto com as orações de vocês, irmãos. Conto muito, 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 porque desejo ver Deus ser glorificado, renovação de vida, salvação até de almas, né? Você pode convidar até gente não crente, porque Jesus garante, Jesus vai salvar. Por que não? Seminário de escatologia, Jesus salvar, gente, a palavra de Deus tem esse poder. Se você não crê, eu creio, né? Em seminário de escatologia já vi Jesus salvar 10, 15, 20, coisa linda, mas depende da igreja trabalhar no convite, na evangelização. E aí vocês vão deixar o resto, que Jesus faz tudo, vai fazer a obra completa. Obrigado, nosso irmão Jonathan, pela sua participação. Obrigado, irmão Joel, profeta Joel. Eita, vou ver esse homem pregando ainda, né? De alguma maneira eu vou ouvir o profeta Joel de Jesus Rodrigues. Obrigado, Alisson, também outro homem que eu tenho que ouvir pregar. Obrigado, Sebastião Gabriel. Deus continue lhe usando muito. Pastor Anderson, a bispa Sabrina, na bispa ou querubina, não sei em que nível ela está, mas está por aí, né? Como também a querubina Angelina, nossa irmã Gleice, que Deus abençoe, fortalecendo a sua saúde, nosso irmão Leandro Bonju, irmã Bernadette, obrigado a todos vocês que com muito esforço estiveram aqui conosco e Deus foi glorificado. Vamos pedir agora o pregador das massas, esse homem vai pregar e vou ouvi-lo. Nosso irmão Wallison Alves, vai estar fechando, estou até surpreso, eu. O Wallison vai estar abrindo aí o seu áudio e agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Vejo vocês permitindo Deus, próxima terça-feira, dia 9 de julho, isso mesmo, terça-feira, 9 de julho, estou agarradinho com vocês. Evangelista Alexandre, eu vou passar um trabalho, tá? Para compensar aquela questão da prova, eu creio que vai ficar mais prático do que fazer a prova, tá bom? Eu vou fazer o trabalho, vou passar para o irmão até no máximo segunda-feira. Eu falo que os irmãos que não fizeram a segunda chamada da prova de hermenêutica, fiquem tranquilos que eu estou elaborando um trabalho bem objetivo com o uso da apostila e ninguém vai ficar a dever em nada. Nosso querido irmão Wallison Alves, nos levando a Deus com a palavra de oração e despedindo a aula de hoje. Irmão Wallison, orando. Amém. Oramos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, finalizando esta aula, a qual o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer ao Senhor por estar nos capacitando a cada dia, estar dando sabedoria para estar absorvendo a Tua palavra e aprendendo a mais de Ti a cada dia, ó Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus, que a cada dia o Senhor venha ampliar a nossa mente, o nosso conhecimento pelo Senhor, ó Pai. Senhor, meu Deus, assim como o Senhor nos guardou, o Senhor continua nos guardando, nos dá um restante de noite abençoada, em nome de Jesus, ó Pai. É o que te pedimos, a minha humilde e simples oração, e entrega a vida de cada irmão em Tuas mãos, e a vida do nosso professor também em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça
e que eu diminua. E eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Gente, ó, no coração de vocês, ótima terça-feira, uma abençoada semana. Vejo vocês, se Deus quiser, próxima terça, dia 9 de julho. Muito obrigado, bom descanso, ótima semana, a paz do Senhor Jesus. Em 1 hora, esta aula já estará lá no link no canal do YouTube para você reassisti-la caso queira. Obrigado a todos, a paz do Senhor.